meu orientador queria que eu fizesse um doutorado de sanduíche, fosse para os Estados Unidos, então eu comecei a estudar inglês e tal. E surgiu esse concurso em Cacilândia, na agronomia, que abriu para mestrado, que era mestre. E o meu colega estava se inscrevendo, meu colega de República, Caminho do Céu, Barizon. E ele falou, Laércio, vou fazer um concurso. Eu falei, concurso? Nunca fiz um concurso, não tinha feito. Nunca. E nem passava pela ideia. Não, nem passava. Só depois do doutorado. Ele falou, vou fazer um concurso em Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Eu falei, nem sei onde fica Mato Grosso do Sul. Assim, Cacilândia, então, muito menos. Eu sabia que era divisa, mas assim, não sabia. Eu nunca tinha vindo para cá, para Mato Grosso do Sul. Uhum. Não conhecia o estado, nada, nem o que se passava. E ele falou, vou fazer o concurso. Você quer ir comigo? Porque você era uma Saveiro vermelha. Você divide, olha só a intenção dele, você divide o combustível comigo. O combustível e onde a gente vai ficar para fazer o concurso. Eu falei, tá bom. E ele já estava no último ano do doutorado. E eu no terceiro, ainda tinha mais um ano, 4, enfim. Eu falei, Barizão, tá bom, vou me inscrever nisso aí. E eu disputei a vaga com ele. Olha só que coisa interessante, né? Eu com mestrado. E me inscrevi em Cacilândia, o concurso foi aqui em Dourados. Porque a seleção permitia se inscrever. Se inscrever com mestre. Hoje já não permite, hoje a maioria é doutorado. Acho que todos os cursos. A maioria, a grande maioria, com exceção da medicina e algumas áreas do direito ainda. Ainda nós temos isso aí. E eu vim com ele, né, Mato Grosso do Sul, me hospedei naquele hotel. Como é que é o nome daquele hotel que agora é antigo lá? Ali em frente ao Parque Alvorada. Já estava para fechar aquele hotel. A prova foi aqui em Dourados. Foi aqui em Dourados. E aquele hotel ali, a caverna do dragão ali. O Dourados Park Hotel? Mas já estava acabando ali. Acho que já tinha gente ali naquele hotel. Já estava ali, 2003. Já estava ali um carpete, não sei o quê. Enfim. Eu tinha um cliente que penhorou umas coisas lá naquele hotel lá, aí fez a remoção. Aí fez a remoção, aí eu recebi em colchão. Então, meus honorários. Vai ver que você recebeu o colchão que eu dormi, né? E aí, Wander, quando eu cheguei para fazer o concurso, sem pretensão nenhuma, nem estudei, assim, eu separei uns materiais. E naquela época, Wander, como era o concurso? Como é que foi o concurso? 17 candidatos. Tinha gente com doutorado, terminando doutorado, outro com pós-doutorado, 17 candidatos. E você sorteava um ponto único para a prova escrita. Um único ponto. Certo? Ele dissertava sobre ele. Isso. E a didática era um ponto para cada candidato. Não era ponto único. Não era ponto único. Logicamente que mais de um candidato poderia ter o mesmo ponto. Tá. Mas era cada um sorteava o seu, tá? E tinha tempo para preparar no dia seguinte ou não era na hora? Na hora. A prova escrita na hora. Então, 17 candidatos entraram na sala, prova escrita, sorteou o ponto. Tá. E, por coincidência ou não, Deus, né? Graças a Deus, o ponto que sorteou, eu tinha lido na noite anterior sobre esse ponto, uma apostila da Exalc. Do professor da Exalc, que foi classificação, aptidão do solo, alguma coisa assim. Uso por aptidão agrícola do solo, alguma coisa desse tipo. Wander, eu escrevi 14 folhas. 14. Cravei a prova. 9.7. Falei, olha que o negócio é bom. E aí, imagina só. Ficou muito bem colocado. Muito bem colocado. Então, imagina só, quando saiu o resultado, Laércio, 9.7. Eu não tinha muito currículo. Falei, legal, já vou ficar entre os 10. Aí já foram 7 eliminados da prova escrita, ficaram 10. E aí, Wander, veio a pressão. Por quê? Todo mundo olhou, ficou de olho. Quem que é esse Laércio? Tirou 9.7, quem que é o cara? Não sei o quê. E aí todo mundo torcendo contra no ponto da prova didática. Ou seja, da prova didática, agora ele tem que se ferrar, né? Porque todo mundo quer a vaga. Não tem esse negócio de bonzinho, enfim. Todo mundo quer a vaga. Só que eu tava ali de boa. Aquele seu amigo que foi com você passou para a segunda fase? Não passou. Não passou para didática. Mas assim, ele foi um profissional, e hoje ele está na Embrapa, o Barizon. Ele falou, Laércio, o que você precisar, eu vou te ajudar. Olha a minha situação, 1.000 quilômetros, viajando com o dono do carro, e ele precisava mais do que eu, e ele falou para mim, Laércio, eu vou te ajudar na didática, vamos preparar, vou te ajudar. Foi assim, sabe, um exemplo de porque ele poderia ficar chateado, assim, teoricamente eu tomei a vaga dele, né? Robson Barizon. E ele está hoje na Embrapa, algum Embrapa da vida aí.
E aí, Wander, na didática tinha 24 horas para você preparar, na didática, de um dia para o outro, na escrita não. E na hora que eu sorteei o ponto, foi classificação americana de solos. Tem a classificação brasileira e a classificação americana. Sua área de especialização solos. Solos, mas é americana, não falo inglês. Então, enfim. Mas você já devia ter estudado isso aí alguma vez. Mais ou menos. Tá. Entendeu? Então, e aí todo mundo olhou esse ponto e falou, e agora ele se ferrou. E aí, Wander, eu e o Barizon estudamos, preparei aula, fui. Só que assim, ô Wander, e aí é que tá o detalhe, né, da docência. Primeiro, você tem que gostar, Wander. Não dá pra. Não é um teatro. Não é um teatro. Ô, Wander, meus alunos, né, que estão assistindo, que vão assistir, sabem disso. A minha aula da prova didática, lógico, com alterações, atualizações, a dinâmica da minha aula, ela é a mesma até hoje. É uma aula interativa, é uma aula que a gente interage com os alunos, vamos para a prática, conversa, dialoga, vem para cá. Então, a minha aula, eu nunca esqueço, eu fui para a prova didática como eu imaginar, como eu imagino. Né? Você deu a aula. Isso é uma coisa que eu gostaria que você explicasse. Porque muita gente faz concurso e quem estiver pensando em fazer concurso para professor, a melhor postura para essa prova, quando a pessoa vai fazer para a banca, é falar para a banca como se estivesse dando aula para o aluno, ou falar para a banca pensando, não, estou dando aula para um catedrático, tem que ser o mais erudito possível. Você está dando aula para a graduação. Eu estou dando aula para o aluno. A banca vai avaliar o meu conhecimento e todos os outros itens relacionados àquele tema. Então, eu enxerguei ali 40, 50, 100 alunos na minha sala. Eu nem cheguei à banca. Você nem chegou à banca. Eu nem cheguei à banca. Bom dia, meus alunos, dando continuidade. Não tinha data show, era retroprojetor. Retroprojetor. Então, não tinha aquela coisa de você ligar o... Não tinha data show. Não existia. Não foi disponibilizado. Retroprojetor, para quem não sabe... explica aí, mano. Para quem não sabe, era um equipamento, né? Um equipamento, né? Aí você ligou a luz que ela reflete no... Você fazia o slide numa folha... transparente. Transparente, isso. Né? Preto, aí você colocava aqui no retroprojetor. Isso, e ela... refletia ali, uma reflexão para a parede. Isso nem existe mais hoje em dia. Nem existe, né? Nem existe. E eu usei isso, a lousa. Eu também, quando passei no concurso, usei isso aí. Então assim, hoje, não dá para você fazer um teatro numa aula didática, porque não é um teatro. Ali é uma coisa séria. Você tem que demonstrar essa interação com os alunos. Então, sempre eu levei isso para mim. Agora sim, Wander, de onde veio isso? Das minhas experiências com os professores que eu passei pela graduação, pelo mestrado e pelo doutorado. E fui para aula, acabou a aula. Eu falei, fui bem, hein? Cravei no tempo, era 50 minutos, foi em 48, alguma coisa assim. Falei, fui bem, entre os 5 eu vou ficar. E aí, pegando a estrada, voltando já embora, acabou a aula, a gente veio embora, eu e o Barizon, né? E eu nem falava de concurso, eu esqueci isso aí na minha vida, né? Porque é uma coisa chata, você tá uma pessoa ali, eliminado e tal. E quando eu cheguei, no outro dia, nós dormimos na estrada, ligaram para mim, Laércio, você passou em primeiro lugar. Que legal. Eu falei, em primeiro lugar? Você passou em primeiro lugar, por 0,02. E o segundo lugar hoje, um dos meus amigos também, o Marcos Camacho, que está hoje em Maracaju, que também concorreu comigo. E foi chamado depois. Em Aquidauana. Ele passou lá em Aquidauana também. Então, eu me vi numa situação de ter passado no concurso e o meu orientador querendo que eu fosse para os Estados Unidos. Esse foi o dilema que também eu tive que romper. Porque o meu orientador virou para mim e falou, Libardi, você não vai assumir o concurso. Você tem um compromisso comigo. Foi esse dilema, parceiro. E aí? E aí, eu conversei com meus pais. Aí seu pai deve ter falado, Laércio, você já 2 vezes arrumei emprego pra você. Você não quer trabalhar, né, velho? Agora você passa no concurso, você não vai assumir porque você quer ir fazer pesquisa. Eu acho que teu pai falou, peraí, 3 vezes não, né? Não dá, né? Não, mas desse lado ele falou, concurso é concurso. Concurso é concurso. Então, assume. E aí meu orientador rompeu comigo. Brigou mesmo.
Só que assim, eu passei em 2003 e fui chamado em 2005. Então foi final de 2003 o concurso e eu consegui ficar ainda segurando, né? Seguraram, porque não tinha vaga ainda, as disciplinas. Fui chamado, tomei posse em 2005. Só que, para garantir o meu concurso, eu comecei na UEMS faz 20 anos esse ano. Em outubro de 2004, eu entrei na UEMS como contratado. Já tá aqui. Para já estar aqui, já começar a dinâmica e garantir minha vaga. Então, em outubro desse ano, eu faço 20 anos de UEMS, primeiro e único concurso, e meu orientador brigou comigo e ficou 2005 todo. Praticamente ele não falava assim comigo, né? Ele ficou bem magoado, porque ele apostou muitas fichas. E eu falei, não, Olibar. Ele queria que você fosse concluir a pesquisa nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o último ano do doutorado. Que era 2005. O último ano. E aí eu vim para o concurso. Então eu assumi. E aí teve a professora Vera Lescano, era pró-reitora de pesquisa. O Luiz Antônio. E aí eu conheci o Luiz Antônio, né? Conheci. Quem me deu posse foi a Ana Halber, era chefe de divisão de graduação. E fui conhecendo a história da UEMS. Então o Luiz Antônio me acolheu bastante. Enquanto reitor, fui bem acolhido. E aí eu entrei na UEMS, lá para Cacilândia, e comecei a trabalhar como efetivo em 2005. E aí eu fui construindo a história aí de docente. Tá, mas e o doutorado? Como aí o doutorado, como eu já tinha feito 3 anos, eu fiquei só na parte escrita. Uhum. E depois eu fiquei mais ou menos um mês intensivo lá no doutorado. Mas depois o Olibardi entendeu. Entendeu. Passou. Eu trouxe ele para Cacilândia. Trouxe ele para Dourados, conheceu a UEMS, ele é apaixonado pela UEMS, entendeu? Igual meu pai, passou, né? Da questão do laboratório. Então, passou esse momento, defendi e vim para Cacilândia, né? Então, aí eu entrei em Cacilândia e começou a minha trajetória aí como docente. Em outubro desse ano, então, você completa 20 anos de UEMS. 21 anos de servidor público, 20 anos de UEMS. Na verdade, seu primeiro emprego, então. Meu primeiro e único emprego. Seu primeiro e único emprego. Olha que interessante. E vai ser até a aposentadoria e... Não, mas quem sabe, pode ser que mude, né? Porque você tem uma trajetória já bonita aqui, mas até a aposentadoria você falou. Até a aposentadoria. Entendi. Claro. A gente pode assumir outras funções, enfim, mas da UEMS eu não saio, só se me tirarem. Eu entendi. E não tá no projeto isso, né? Não tá. Mas tive a oportunidade, viu? De sair da UEMS, de fazer concurso na UFGD. Quase que eu fiz. E aí, posso lembrar dessa história? Claro. E aí eu devo muito ao Luiz Antônio, depois ao Gilberto. A gente estava num momento difícil da universidade, ele e o Adilson Crepaldi, manda um abraço também. Na sala dele, como a gente está aqui hoje, de frente a frente, eu fui lá com todos os documentos. Tinha feito inscrição na UFGD. Tenho muitos amigos lá. Mandar um abraço pro Jones aqui, um excelente reitor. E aí eu falei pro Gilberto e pro Crepaldi, eu preciso de um conselho. Eu preciso saber se a UEMS tem futuro. Porque a gente está numa situação difícil. E eu fico com medo da UEMS fechar, porque é minha vida, eu dependo disso, eu vivo disso. Ele falou, a UEMS é do povo. Ela foi criada para atender o povo, o interior. Isso aqui é uma potência. E na hora que os governantes entenderem isso, isso aqui vai ser um gigante. A partir disso aí eu não fui fazer a prova nem inscrito, nem pro sorteio do ponto. Desisti de fazer o concurso, já estava inscrito. E eu ia passar, porque tinham 2 candidatos inscritos, chamaram os 2. Assim, chamou um candidato, mas tinha 2 vagas, enfim. E aí eu falei, vou para a UEMS, vou ficar na UEMS. Tive a oportunidade de fazer concurso na Bahia, aí pesou bastante essa questão de também ter uma oportunidade aqui de conhecer toda a questão das oportunidades, seja da agricultura familiar, do agronegócio, todo esse dinamismo, né, da agropecuária em si, e eu gostei de conhecer isso, né, e falei, não, acho que a família, eu já dei esse passo, vou continuar minha vida aqui eu gosto, aqui foi bem acolhido, adoro as pessoas, o estado, a gente fez amizade aí, né, nessa trilha, e eu adoro isso daqui, mas assim, eu te digo, no dia que eu puder me aposentar, no outro dia, eu já volto lá pra minha prainha pra seguir o meu caminho com a minha família.